Shalom, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, que Deus falou muito comigo e eu acredito que irá falar também com vocês. Está lá no livro de Atos, capítulo 20, do 7 ao 12. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala, onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuava falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: "Não se assustem, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Ali levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Quero falar um pouco sobre esta passagem com o seguinte tema: desperta você que dorme, saia da janela. Essa era a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez muitas viagens missionárias, ele estava indo para a Ásia e o Espírito de Cristo ali impede ele de entrar na Ásia. Um jovem grita, ele ouve a voz de um jovem quando está na frente da Macedônia e fala: "Ajude-nos." Paulo entendeu que isso era a vontade de Deus e ele entra na Macedônia em Troade. Paulo entrou no Ocidente, na Europa, só de passagem, porque ele estava seguindo viagem. Neste texto fala que Paulo teve um longo sermão. E neste lugar tinha um jovem chamado Eutico, que assentou-se na janela. As muitas luzes lá pelas tantas, ele foi tomado pelo sono. E o sono venceu, e diz no texto bíblico que ele caiu do terceiro andar. E quem cai, geralmente, não cai para dentro, cai para fora. E ao cair, já cai sem vida. Eutico já cai e morre. Nas escrituras diz que Paulo desce, debruça sobre ele e o abraça, e todo mundo em pânico. Paulo fala: "Fique tranquilo, a vida está nele." E Eutico ressuscitou diante de tantos milagres por Deus, diante de tantos milagres por Deus feito através de Paulo, foi a única ressurreição no ministério de Paulo. Eu imagino que Paulo poderia ter parado por ali, falado assim: "Não, já chega, vamos parar por aqui, que tudo que Deus tinha para fazer, né? Uma ressurreição, pessoas maravilhadas ali, aconteceu um milagre, todos estão maravilhados, todos poderiam querer espalhar as maravilhas na praça da cidade, sair espalhando para o povo. Mas não, todos subiram com Paulo para o terceiro andar e ali partiram o pão. Fez a ceia e Paulo continuou o sermão até o raiar do dia. Eu quero dizer, em cima dessa passagem, que a janela é um lugar que oferece muitas distrações, causa acomodação. Ali naquela janela era um lugar que não tinha, ali naquele lugar, era um lugar que não tinha ar-condicionado. E Eutico procurou um lugar para aconchegar. E eu imagino que ele falou assim: "Não, eu vou ficar aqui na janela, que é um lugar melhor, um lugar arejado, um lugar mais fresco, um lugar que pode..." Só que ele não sabia que ali era um lugar de perigo, um lugar que poderia surgir desinteresse e que pode também levar pessoas a dar uma espiada, uma contemplada nas coisas que estão acontecendo lá fora. Então eu quero dizer para você que a janela é um lugar de distração. Mas Eutico, ele estava no culto e possivelmente ele era um membro da igreja. Mas ao mesmo tempo que ele está na igreja, ele está com um olho lá fora. Ou seja, um pé na igreja e um pé no mundo. A atenção de Eutico estava dividida, ele não estava focado 100% no que Paulo estava ali dizendo.
O corpo dele estava no culto, mas a cabeça estava em outro lugar. Ele acabou desconectando com o culto. A palavra que Paulo estava ministrando chegou a um momento que Eutico não ouvia mais aquilo. Eu imagino que não estava mais interessando para ele, porque ele estava presente só de corpo, mas sua cabeça estava nas distrações lá de fora. Aquele movimento lá de fora roubou a atenção dele. E quando nós perdemos o interesse do que está dentro, o interesse do que está fora só aumenta, e isso é muito perigoso. Pode causar um dano irreversível. O filho pródigo, ele perdeu o interesse do que estava dentro da casa do pai. Ele perdeu o interesse do que ele tinha com o pai. Ele tinha comunhão com o pai, tinha proteção do pai, mas o coração dele já estava fora da casa do pai. O diabo, ele sempre vai proporcionar algo para chamar a atenção dos seus olhos, para a curiosidade lá de fora, principalmente dos jovens. Curiosidade. O diabo ele vai abrir uma janela colorida para empurrar o máximo de pessoas do terceiro andar abaixo. E hoje eu quero desafiar você a fechar essa janela que está te afastando do Pai, te tirando do centro da vontade de Deus. Não pense você que está na janela, você está no controle da situação, que pode parar quando você quiser parar. Às vezes nós pensamos, não, vou fazer isso só hoje, amanhã peço perdão e não faço mais. Isso é um engano de Satanás. Quando você perceber, você já não está mais no controle da situação. O diabo ele é perito em enganar. E muitas pessoas estão sendo capturadas pelas distrações de uma janela que mostra tudo bem colorido lá fora, principalmente para os jovens. Que pode levar uma pessoa assim como o Eutico a uma queda fatal. Pessoas dentro da igreja, por causa das distrações, estão tendo sonolência espiritual. Chega a circunstâncias difíceis, que vem para todo mundo, a pessoa está dormindo dentro da igreja e não suporta e cai. E o diabo está o tempo todo nos sondando. Fecha as brechas, irmão, fecha as brechas, irmã. Ele sabe de cada ponto vulnerável de cada um de nós. Para uns, a sua brecha, a porta, pode ser a vaidade, pode ser, para outros pode ser o dinheiro, para outros pode ser o sexo. Davi foi passear no terraço do palácio, ele apenas viu uma mulher ali. E dentro dele gerou um desejo pelaquela mulher que se transformou em uma paixão. Se transformou em um caso que se transformou em morte, que se transformou em culpa, em uma culpa avassaladora, em tragédia na família dele. E por causa de quê? De uma janela, de uma falta de cuidado. Fuja da janela. Cada um de nós aqui pode ter uma janela diferente, de tamanho diferente, de paisagens diferentes. Muito cuidado. Fuja dessa janela. Nem eu e nem você estamos vulneráveis a essa janela. Como se diz, podemos cair dessa janela. Nós não podemos bater no peito com soberba e dizer, isso eu nunca vou fazer, esse pecado eu nunca vou cometer, eu jamais vou cair. Quem nos segura e quem nos sustenta é Deus. Mas cabe a nós fugir da aparência do mal, das janelas perigosas. Quantas pessoas já caíram da janela? Quantas já estão mortas aí no mundo aí fora? As pessoas e pessoas julgando, condenando. Aqui neste texto, Paulo não julgou Eutico. Aqui no texto diz que Paulo desceu e inclinou sobre ele e o abraçou. Eutico só se levantou porque Paulo desceu. Se Paulo não tivesse descido, Paulo tinha continuado morto. Vai ter momentos que nós precisamos descer aos que caíram para socorrê-los. Às vezes, a impiedade daqueles que não caíram com os que caíram é um ato que não revela graça. Paulo teve um gesto de misericórdia, de compaixão. Ele se identificou com Cristo para ajudar quem tinha caído. Tem muitas pessoas hoje que estão mortas. Pessoas que estão mortas dentro da igreja.
Pessoas que estão mortas fora da igreja, mas que pode receber vida. Eu não sei se este vídeo ele vai chegar até alguém que caiu da janela por algum motivo. Eu quero te dizer que se você caiu da janela, ainda tem esperança para você, tem perdão para você. Lá em João, no capítulo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem restauração para você, tem vida para você. Cristo veio para isso. Um dia eu já caí da janela. E através da graça de Deus, tinha um Paulo cheio de amor que me abraçou e me trouxe de volta à vida. Hoje eu tenho a vida de Deus em mim. E você também pode ter a vida de Deus dentro de você. Não é o fim, não acabou. Cristo veio e já conquistou tudo para nós, já está tudo disponível. Essa foi a palavra que eu trouxe para vocês hoje e eu creio que alcançou vidas, porque alcançou a minha e eu tenho certeza que tem vidas sendo salvas, tem vida de Deus sendo vivificada dentro de você. Então eu quero orar por você agora. Pai, eu agradeço por cada vida, Pai, que ouviu esta mensagem. Pessoas, Pai, sendo vivificado, o teu Espírito, Pai, sendo vivificado dentro de cada pessoa que ouviu essa palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém.